Irmãos, Hebreus capítulo 10, antes de nós lermos o texto, deixa eu dar passar um contexto rápido dessa carta. Hebreus tem um autor desconhecido, não sabemos quem escreveu Hebreus, várias hipóteses foram levantadas durante a história. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo. Vários nomes foram sugeridos para o escrito dessa carta, mas nós não sabemos. Então o autor dela para nós é desconhecido. Possa ser que quando nós chegarmos lá na glória nós perguntemos: quem que escreveu Hebreus? E aí nós saberemos quem foi. Mas essa carta é riquíssima, irmãos, porque ela foi escrita ali por volta do ano 70, e ela é escrita para os hebreus, para os judeus, os judeus que estavam se tornando cristãos, se convertendo. E o escritor dessa carta, ele tem a preocupação de mostrar a superioridade de Cristo, a supremacia de Cristo, em detrimento de todas as coisas que passaram. Então ele vai mostrar a superioridade de Cristo aos anjos, a Moisés, a Arão, ao ministério sacerdotal, a todas as leis cerimoniais. Ele vai mostrar que todas essas coisas, na verdade, foram sombras diante de Jesus, e que Jesus cumpriu todos os requisitos que a lei mandava no seu corpo. Então esse escritor, ele vai construindo o seu escrito em cima disso. E é interessante que 3 palavras se destacam, 3 termos se destacam no decorrer dessa carta. Se você ler esta carta, você vai ver que 3 termos aparecem mais vezes. O primeiro termo é o termo superior, que aparece 13 vezes nessa carta, destacando a superioridade de Jesus sobre as demais coisas que passaram. As leis cerimoniais, sobre Moisés, sobre todos aqueles que mostraram a redenção em Cristo, né? Que Cristo veio, eles eram uma figura mostrando aquilo que Cristo cumpriria na sua carne. Outro termo que aparece bastante é o termo perfeito. 14 vezes aparece na carta de Hebreus, que significa uma posição perfeita diante de Deus. E essa perfeição jamais poderia ser alcançada pelo sacerdócio levítico ou pela lei. E o autor vai mostrar que tudo aquilo que passou não era perfeito, não cumpria esse quesito de perfeição. Nem mesmo o sangue dos animais oferecido se tornava perfeito, porque todo o tempo e todos os anos o sacerdote tinha que oferecer sacrifício para que tornar perfeito o ser humano. Mas isso não era capaz, nem em animais, nem em leis cerimoniais, nem em nada. E ele vai mostrar que só Jesus entregou-se como oferta única pelo pecado e aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Isso está lá em Hebreus 10, 14. Ele vai mostrar que em Cristo nos tornou perfeito, acessíveis, porque Ele foi o sacrifício perfeito. E o último termo é o adjetivo eterno, que aparece também na carta algumas vezes, mostrando que Cristo é o autor da salvação eterna, que por meio de sua morte Ele obteve eterna redenção, que Ele compartilha com os cristãos a promessa da vida eterna, que o seu trono é eterno, ou seja, é para sempre, que Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre, e que Jesus é ontem, hoje e é o mesmo para todo sempre, que está lá em Hebreus 13, 8. Com isso, irmãos, o autor de Hebreus constrói um contraste entre o sistema da lei no Antigo Testamento e o ministério da graça no Novo Testamento, evidenciando que o sistema religioso judaico não pode oferecer as coisas superiores e eternas encontradas em Jesus Cristo. Então, ao ler
a carta aos Hebreus, vocês vão verificar como que o autor ele faz esse contraste com a antiga lei e a graça em Cristo Jesus. E como ele usa várias vezes o Antigo Testamento para se apoiar e mostrar que, na verdade, o Antigo Testamento ele era sombra da luz de Cristo Jesus, daquilo que Cristo cumpriu no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Pois bem, quero compartilhar a partir do versículo 19 até o versículo 25, o texto, e usar como tema, igreja, por que me importar? Que nós estamos trabalhando nas quintas-feiras. Diz assim o texto, Hebreus 10, 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade no coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Irmãos, permita, se você já ouviu, ouvir novamente, e se você não ouviu, ouvir pela primeira vez, uma ilustração que eu gosto de contar quando nós vamos falar sobre igreja. Alguns meses atrás, eu acredito, eu contei aqui a ilustração da reunião das ferramentas. Diz que as ferramentas resolveram fazer uma reunião e colocar os pingos nos is. E o martelo estava presidindo essa reunião. E as outras ferramentas não aceitaram. Se levantaram e disseram: olha, martelo, você vai ter que renunciar, porque você vive golpeando os outros e faz muito barulho. O martelo, por sua vez, disse: eu renuncio, mas o parafuso não pode assumir, porque ele é enrolado e vive dando voltas. O parafuso disse: tudo bem, eu não assumo, mas também a lixa não pode, porque a lixa é áspera e vive entrando em atrito com os outros. A lixa acatou a decisão e disse: tudo bem, mas a trena também não pode, porque ela vive medindo os outros pela sua própria medida. E aí nessa discussão toda, o carpinteiro entrou, juntou as ferramentas, colocou na sua mala, foi para a carpintaria, foi para o lugar de trabalho, pegou uma madeira bruta, trabalhou naquela madeira e fez um lindo móvel, uma linda mesa. Lixou, parafusou, martelou, mediu, tudo, usou todas as ferramentas. Acabou o serviço, voltou, guardou as ferramentas, e quando ele foi embora, recomeçou a discussão. E aí nesse momento, o serrote se levanta, disse: olha, vamos parar com essa discussão, porque nós temos as nossas diferenças, mas é nas nossas qualidades que o carpinteiro trabalha para formar um lindo móvel. E isso é uma ilustração, irmãos, para a igreja. A igreja tem pessoas diferentes, tem pessoas de culturas diferentes, tem pessoas de dons e talentos diferentes, que o carpinteiro usa para fazer lindos móveis. A igreja é essa unidade de várias pessoas com vários talentos, com vários dons, que estão inseridas na igreja, para que o carpinteiro trabalhe por elas. E o texto que nós lemos
é um texto que o autor dos Hebreus vai nos trazer algumas exortações para aquelas pessoas que estão na igreja. E por que a igreja é importante, irmãos? Nós vivemos em uma sociedade que está em um momento de desconstrução. Temos falado isso, evidenciado isso, às vezes vocês que estão acompanhando os nossos podcasts, nós reiteramos várias vezes esses termos, humanismo, a nossa pós-modernidade, desconstruindo. E muitas vezes essa desconstrução entra dentro da igreja, dizendo que a igreja não é tão importante assim. Eu sou a igreja, eu sou a casa de Deus. E desconstruindo essa unidade bela, esse corpo belo que Cristo une no seu corpo. E eu queria falar aqui nessa noite, por que nós devemos nos importar com a igreja à luz desse texto, as exortações que o escritor de Hebreus traz para nós. Por que eu devo me importar com a igreja? Em primeiro lugar, irmãos, porque na igreja nós somos exortados a trilhar o novo e vivo caminho. Dos versículos 19 ao versículo 22, o escritor diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A primeira razão porque eu devo me importar com a igreja é porque é na igreja que nós somos exortados. E a palavra exortada aqui, irmãos, entendam como despertados, encorajados, incentivados a trilhar o novo e vivo caminho. E qual caminho é esse, Daniel? Que caminho é esse? Jesus, irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É na igreja que nós somos exortados, incentivados, despertados a trilhar esse caminho que é Jesus Cristo. Jesus nos possibilitou o livre acesso a Deus através do seu sacrifício. E o que o autor de Hebreus está evidenciando aqui é que agora nós temos livre acesso a Deus. O escritor vai dizer lá no capítulo 4 de Hebreus que Jesus é o sumo sacerdote que nos assegura acesso ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. E quando nós olhamos com mais foco nesse texto, nós percebemos aqui o que ele quer elencar. Ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, quem que podia entrar no Santo dos Santos? Somente um homem, o sumo sacerdote. Não tinha acesso para o povo. Calvino, comentando esse texto, ele diz: tal privilégio jamais foi dado aos pais sob o regime da lei. Ao povo era proibido entrar no Santo do Santo, exceto o sumo sacerdote. Mas agora, o escritor está dizendo que nós podemos entrar com intrepidez e ousadia diante do Santo dos Santos. Nós não seremos fulminados, nós não seremos mortos. Por quê? Porque Cristo abriu esse novo e vivo caminho. Agora nós temos acesso à sala do trono. Agora nós podemos nos achegar no Santo dos Santos sem medo de morrer, porque Cristo cumpriu na sua carne a justiça de Deus.
quando nós entramos diante da presença de Deus, mesmo ainda sofrendo toda a influência do pecado, mesmo ainda sendo pecadores e nos arrependendo diariamente, mesmo assim, quando Deus olha para nós, ao invés de nos exterminar, ao invés de nos matar, Ele olha para Cristo e vê em Cristo a justiça perfeita satisfeita. E aí o autor vai dizer que o véu foi rasgado. E ele usa aqui, irmãos, essa simbologia no verso 20, que é a carne de Cristo. Esta carne era o véu que foi rasgada na cruz do Calvário, para que os homens pudessem verdadeiramente se achegar a Deus. E não só se achegar a Deus, mas também olhar e ver a grandeza total do amor de Deus. Como é bonito, irmãos, nós olhamos isso, nós vemos aqui o destaque que o escritor está dando para nós, e a exortação, porque esse texto, nós vamos ver no final, ele é para nós, e para mostrar a importância. Por que eu devo me importar com a igreja? Porque é aqui na igreja que nós somos lembrados que Cristo abriu, ou eu coloquei aqui, pavimentou um caminho novo e vivo até Deus. Nós temos acesso. Aí no verso 22, ele vai dizer uma palavra bonita: aproximemo-nos. Ou seja, não tem mais medo. Até o sumo sacerdote tinha receio se ele estava ou não apto para entrar. Ele tinha todo um ritual, tinha que se lavar, tinha que estar dentro daquele ritual, dentro daquela lei cerimonial para se apresentar diante de Deus. E se não tivesse, ele morria. Mas o autor está dizendo assim: aproximemo-nos com sinceridade, com sincero coração, em plena certeza de fé, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha que se lavar, tinha que vestir uma roupa, tinha todo aquele ornamento que ele tinha que fazer, vestir para entrar. Mas agora, irmãos, por esse vivo e novo caminho, nós fomos lavados no sangue de Jesus. Nós somos remidos e agora nós podemos nos aproximar sem medo, porque Deus vai nos aceitar. Deus vai olhar para nós, porque Cristo preparou esse caminho, Cristo abriu esse caminho, Cristo tornou esse acesso. É na igreja que nós somos exortados a trilhar esse caminho. Devemos sempre, irmãos, estar perto de Deus. O mundo tenta de todas as formas e meios nos apartar de Deus e da sua presença. As distrações, os afazeres, a correria frenética do nosso dia a dia, muitas vezes nos faz esquecer de Deus e desse novo e vivo caminho aberto por Cristo. Você tem trilhado esse caminho que Cristo abriu para você? Você tem se achegado diante da presença de Deus? Estar diante de Deus é um prazer para você? Na antiga aliança, o sumo sacerdote se achegava diante de Deus com medo, com receio. Mas agora nós podemos se achegar diante de Deus sem medo e sem receio, porque não foram os nossos méritos, não foi a nossa obra que tornou o caminho acessível, mas foi a obra de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, Cristo foi o perfeito, o sumo sacerdote perfeito. Eu devo me importar com a igreja, porque a igreja, ela me exorta constantemente a estar nesse caminho, a trilhar esse caminho, a andar por esse caminho, a estar na presença de Deus. Segundo, irmãos, porque eu devo me importar com a igreja? Porque é na igreja que nós somos exortados a guardar a nossa esperança. Versículo 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa
é fiel. Somos exortados, incentivados, despertados a guardarmos e mantermos firme a promessa, a nossa esperança, a esperança da promessa. Que promessa é essa, irmão Daniel? É a promessa que o nosso Senhor virá nos buscar. A Epístola aos Hebreus, ele dá uma grande ênfase na esperança gloriosa do cristão. Por exemplo, Hebreus 2, ele vai dizer que Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 3, ele vai dizer que os cristãos devem participar da vocação celestial, se alegrando na esperança. O tema central do capítulo 6 de Hebreus é a esperança. Você lendo lá, você vai ver versos 11, versos 12, versos 18 a 20, ele elencando a esperança do cristão. No capítulo 9, ele vai falar sobre a espera ansiosa pela volta de Jesus. E essa espera aqui é de esperança mesmo. Em Hebreus 13, 14, ele vai falar da busca do cristão pela cidade que está por vir. Ou seja, irmãos, a fé cristã é uma fé baseada na esperança. Que esperança, Daniel? Esperança no governo terreno? Esperança na melhoria da economia? Esperança na estabilidade financeira? Esperança em passar em um concurso público e aí ficar tudo tranquilo? Esperança em ascender na minha carreira profissional? Esperança em um país melhor? É isso que o autor está dizendo? É isso que a esperança do cristão deve estar baseada? Irmãos, e sim, nós devemos orar por essas coisas, tá? Não estou dizendo que nós não devemos orar pelos governos, nós não devemos orar pela estabilidade, não, nós temos que orar. Mas enquanto nós estamos orando, trabalhando aqui nessa terra, os nossos olhos estão fitos na eternidade que o Senhor nos prometeu. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, preparar-vos um lugar, e virei outra vez para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a esperança porque nós estamos aqui nessa noite. Porque nós cremos que o nosso Senhor morreu, ressuscitou e está nos preparando um lugar, uma eternidade ao seu lado. Tito capítulo 2 vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro vai falar lá na sua carta da viva esperança, incorruptível, sem mácula e marcessível. Ou seja, uma esperança que não é uma esperança do mundo, não é uma esperança igual do mundo, mas é uma esperança eterna, meus irmãos. Na igreja, nós ouvimos culto após culto sobre essa esperança gloriosa. Ainda que nós estejamos desesperançados com a situação atual da nossa sociedade, do governo, do jeito que se caminha essa pós-modernidade, mas quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos ouvindo que um dia isso aqui passará. E como fala Paulo em Romanos 5, as tribulações dessa vida não se compara com a glória que o Senhor preparou para os seus filhos. Se olharmos para o mundo, ficaremos desesperados. Se a nossa atenção ficar somente nessa terra, o desespero tomará conta do nosso coração. Mas, irmãos, é na igreja que somos exortados a olhar para Cristo e a sua promessa, a promessa da sua volta, para buscar a sua igreja. Na igreja somos exortados a guardar essa nossa esperança. Terceiro, por que eu devo me importar com a igreja? Porque é na igreja, irmãos,
que nós somos exortados a exercitar o amor sacrificial. Verso 24, o autor vai dizer: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É na igreja, irmãos, que nós somos encorajados, despertados a esse amor, ao exercício desse amor que o mundo não entende, desse amor ensinado pelo Senhor Jesus, a orar, a amar os que nos odeiam e orar os que nos perseguem. Como é um paradoxo isso para o mundo, como isso é uma coisa irreal para o mundo. Como eu vou amar alguém que me odeia? Como eu vou orar por alguém que me persegue? Mas é aqui, irmãos, na igreja, que nós entendemos esse amor sacrificial, porque primeiro Deus nos amou sendo nós pecadores, sendo nós homens odiosos, homens que ofendem a santidade dele. Ele nos amou, e nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho, um amor sacrificial. E é na igreja, meus irmãos, que nós somos exortados a exercitar o amor sacrificial. O amor é evidência do verdadeiro discípulo. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. O amor do mundo é aquele amor à base de troca. Se você tem algo, se o Fabiano tem algo a me oferecer, eu amo ele. Mas se não tem, vou procurar alguém que tenha. Mas é na igreja que nós somos exortados a exercitar um amor diferente. Um amor que se doa, que se sacrifica. Ele fala aí: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Não é só amar, mas é praticar esse amor. Isso é o que Tiago fala na sua carta, que a nossa fé sem obras é morta. Não é que nós somos salvos pelas obras, mas as nossas obras evidenciam a nossa salvação. Em um mundo, irmãos, obcecado em ter e obter, o cristão é convidado a se desprender e a compartilhar. Romanos 12, versículo 13, Paulo diz: ajudem a suprir a necessidade uns dos outros. Esse é o nosso desafio, irmãos. Um escritor chamado William Temple, ele diz que a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício daqueles que não são os membros. E é verdade. Olha para a igreja do Senhor. Olha para quantas comunidades estão em lugares que o governo não está, fazendo ações que o governo não faz, e muitas vezes sem nenhuma ajuda, a ajuda dos irmãos da comunidade. Por exemplo, meus irmãos, nós tivemos agora a Ação do Bem. Saímos daqui para ir em uma cidade que faz alguma diferença para nós? Impacta alguma coisa? É alguma cidade que traz algum impacto? Não, meus irmãos, mas nós com o nosso coração e entendendo esse chamado de Deus, cada um com o seu dom, com o seu talento, uns lavando o cabelo, outros cortando o cabelo, ou tentando cortar cabelo, né? Mas de repente descobrindo um dom lá, tinha um barbeiro descobrindo um dom. Pessoas trabalhando, assessorando, dando. Irmãos, isso é a igreja. Advogados, psicóloga, médicos, pessoas que entenderam esse chamado. E é na igreja, irmãos. É aqui na igreja que nós somos convidados a exercitar este amor, a se doar pelo próximo, a se entregar pelo outro. É na igreja, meus irmãos. Em último lugar, para terminarmos, por que eu devo me importar com a igreja? E essa é uma pergunta, irmãos, que ao
ao estar estudando e compilando esse sermão, eu fiquei me perguntando: por que eu devo me importar com a igreja? Poxa, mas eu nasci na igreja, quer dizer, nasci no hospital, cresci na igreja. Irmãos, eu cresci na igreja, eu não conheço o mundo assim, em palavras, né? Eu cresci na igreja. Mas eu fiquei me perguntando, por quê? Por que devemos, ou eu devo me importar com a igreja? E aí o escritor vai dizer, no versículo 35, no versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por que eu devo me importar com a igreja? Porque é na igreja, irmãos, que nós somos exortados a não deixar a comunhão. É aqui na igreja, irmãos, que nós somos lembrados que nós somos um corpo de Cristo. Que a igreja só é igreja porque a reunião, a congregação, a esse mover de estarmos juntos que forma o corpo do Senhor. Por isso que nós já lançamos por terra essa ideia de desigrejado. Essa ideia de que eu sou igreja fora do corpo. Não existe isso, meu irmão. Não há crente, não há cristão divorciado do corpo de Jesus, da congregação. É por isso que eu devo me importar com a igreja, porque na igreja eu sou exortado a não deixar essa comunhão, a não deixar essa reunião, a não deixar esse momento, irmãos, onde nós louvamos ao Senhor, onde nós adoramos ao Senhor, onde nós juntos oramos uns pelos outros, ouvimos a palavra, somos edificados, transformados, para avançarmos nesse mundo pecaminoso. E é bonito de ver, irmãos, quando nós olhamos para Atos, a igreja primitiva, no capítulo 2, no versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui é a koinonia, no partir do pão e na oração. Lá no capítulo 4 vai dizer: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que bonito isso, meus irmãos. Que bonito é sabermos que nós podemos contar uns com os outros em oração, porque nós somos o corpo de Jesus. É na reunião comunitária do povo de Deus que os dons são distribuídos, que cada membro participa para a edificação do corpo, louvores são destinados a Deus, a palavra de Deus é pregada a fim de nos ensinar, consolar, exortar e nos edificar. Na igreja de Jesus, meus irmãos, não existe o eu solitário, e sim o nós comunitário. Não sou mais eu, mas somos nós que fazemos parte do corpo. Quando olhamos essa exortação, meus irmãos, nós vemos que esse problema já é antigo. Imagine, anos 70 aproximadamente, o escritor já está dizendo: não deixemos de congregar-nos. Conversando com o pastor Dalmas, o pastor Dalmo estava compartilhando um texto, uma reflexão que ele escreveu sobre esse versículo, e como é interessante pensar que já nessa igreja, que tinham como pregadores Paulo, Apolo, João, Pedro, que andou com Jesus, as pessoas já não queriam congregar, e aqui o autor está exortando para não deixar de congregar. Claro, meus irmãos, que o texto aqui no decorrer, se você continuar lendo, há algumas hipóteses. Por exemplo, a perseguição é uma delas. Mas ele está deixando fato claro, que o fato de deixarmos de congregar vai piorar a situação e não melhorar. Porque, irmãos, muitas vezes nós não temos vontade de vir ao culto. É verdade. Muitas vezes nós pensamos em várias hipóteses, e um dia ou outro, às vezes até eu mesmo, irmãos. Mas é quando nós chegamos na igreja, que o louvor é cantado, que a palavra é pregada, você fala: isso aí era para mim, eu precisava. E nós somos exortados a lembrar dessa comunhão. E muitas vezes quando nós esquecemos disso,
quando nós vamos nos esquecer, Calvino diz assim, que Satanás está bem alerta, seja para nos tirar da igreja, ou para nos fazer desacostumar dela de maneira disfarçada. Olha só. Desacostumar de congregar-nos com os santos. Mas eu quero te convidar, irmãos, e fazer um desafio nessa noite para você, a se lembrar dessa exortação, que é na comunhão que nós somos edificados. O Philip Yancey, que é o escritor que tem um livro com esse tema, o primeiro livro que o pastor Luciano, esse ano, quando eu vim para a igreja, de tempo integral, o pastor Luciano me deu, foi esse, o primeiro livro do ano que eu li foi esse, Igreja, Por que Me Importar? E ele fala algo interessante, ele diz, nem sempre vamos à igreja com a fé na mão, mas vamos de mãos vazias no intento que lá elas serão preenchidas. É aqui, irmãos, que nós chegamos e somos abastecidos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Por que eu devo me importar com a igreja? Em primeiro lugar, porque na igreja nós somos exortados a trilhar o vivo e novo caminho. Segundo, porque na igreja nós somos exortados a guardar a nossa esperança. Terceiro, porque na igreja nós somos exortados e ensinados a compartilhar o amor sacrificial. Quarto, porque é na igreja que nós somos exortados a não deixar essa comunhão. De repente, meu irmão, você que está em casa, tem andado triste, cabisbaixo, pensado, eu não vou na igreja porque lá não tem pessoas perfeitas. E exatamente, aqui não tem pessoas perfeitas. O único perfeito, o único centro deste culto é Jesus Cristo. É Jesus. Mas é aqui que nós somos abastecidos pelo Espírito Santo. Termino com uma reflexão do Philip Yancey, finalizando o seu livro. Ele fala o seguinte: 3 atitudes quanto ao envolvimento com a igreja de Jesus. Ele dá 3 atitudes. Primeira, quando eu fico do lado de fora, olhando para fora, eu não encontro nada em que me apoiar. Quando eu fico do lado de fora, olhando para dentro, encontro muita coisa para criticar. Mas quando eu estou do lado de dentro, olhando para fora, encontro o muito que tem para se fazer. Se nós ficarmos do lado de fora, olhando aqueles que trabalham, nós vamos enxergar muitos defeitos. Nós somos seres humanos. Mas se nós estivermos trabalhando do lado de dentro, nós vamos olhar para fora e ver que tem muito trabalho a se fazer. Que Deus possa vos abençoar.